Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre trembolona, tá? Primeiro, como sempre, gostaria de deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? As classes são estritamente educacionais e direcionadas a vocês da mentoria, tá? Meu compromisso é com medicina baseada em evidência e com a difusão de conhecimento de maneira responsável para os interessados, tá? Eu também reitero que de maneira assídua que de nenhuma forma eu estou incentivando o uso de esteroides anabolizantes, senão que eu estou apenas compartilhando informações que, ao meu ver, são importantes, tá? Para pessoas que não têm condições de ter um acompanhamento médico para que essas pessoas possam evitar certas tragédias, tá? Aqui a ideia é ensinar vocês a manejar os efeitos colaterais. Logicamente que a gente vai conversar sobre a estrutura do fármaco e tudo mais, mas a ideia é a gente não prescrever, senão que, logicamente, a gente manejar os possíveis efeitos colaterais, tá? Eu gosto sempre de falar nas minhas aulas, quando eu falo sobre esteroides anabolizantes, que existe uma pirâmide das prioridades, né? Essas pirâmides das prioridades, hoje em dia hoje em dia essa pirâmide está completamente invertida, né? A gente, digamos que na base as pessoas pensam que está o esteroide anabolizante, quando na verdade deveria estar no pico, né? E na base deveria estar o treino adequado, o descanso adequado, a alimentação, o bem-estar. E aí, por último, a gente poderia pensar no uso de esteroide anabolizante, tá? Exames pré-ciclo essenciais ou durante o ciclo, tá? Hemograma para a gente ver a questão do hematócrito, tá? Lembrando que acima de 54% já não é nem já é contraindicação até para TRT, imagine para níveis suprafisiológicos, tá? Ureia, creatinina, cistatina C é importante, que é o principal marcador de lesão renal que a gente tem, principalmente relacionado ao uso de esteroide anabolizante. Espermograma, para a gente ver a qualidade do espermatozoide, pré-ciclo, tá? Enzimas hepáticas como TGO, TGP, fosfatase alcalina e gama-GT. Lembrando que a TGO e a TGP podem aumentar, tá? Por conta do treino intenso. Então a gente pede CPK também. E gama-GT, que é, digamos, é o marcador mais fidedigno de lesão hepática, tá? Logicamente que juntamente a isso a gente vai pedir um ultrassom abdominal, certo? Para ver se tem algum nível de esteatose hepática. Continuando, a gente vai pedir cortisol, tá? Lembrando que o cortisol salivar, ele é muito mais específico que o cortisol na urina, tá? Ou, perdão, no sangue. Testosterona livre total, SHBG, estradiol e prolactina, tá? Lembrando que a relação testosterona total e estradiol é de 20 a 30 por um, ou seja, a cada um de estradiol eu tenho que ter 20 a 30 de testosterona. Se essa relação não tiver adequada, a gente tem que ver o que está acontecendo. Tá? Existem dois fármacos que podem atuar sobre o estradiol, que são os inibidores de aromatase, como o anastrozol, o letrozol e o exemestano, e temos os SERMs, que é, por exemplo, o tamoxifeno. O tamoxifeno ele vai bloquear a nível da glândula mamária a união ao receptor, enquanto os inibidores de aromatase eles vão diminuir a concentração plasmática do estradiol, tá? Perfil tireoide, TSH, T4 livre, T3 livre. É interessante pedir também uma ultrassonografia de tireoide com Doppler. FSH, LH, glicemia, hemoglobina glicada, insulina, vitamina B12, que a grande maioria das pessoas tem deficiência, assim como vitamina D3, tá? Vitamina C, perfil lipídico e ecocardiograma com strain, tá? Que é tem uma capacidade, não peço mais ecocardiograma transtorácico. Antigamente eu pedia, hoje eu já peço ecocardiograma com strain, porque é o que tem maior capacidade de preditora de lesões precoces por conta de miotoxicidade, tá? Falando um pouco já sobre a trembolona, os primeiros ésteres de trembolona, eles foram estudados em 1967, tá? Durante os experimentos por Russell. No entanto, ele foi apenas liberado para venda comercial em 2004, tá? Foi introduzida por uma farmácia, entre aspas, underground britânica chamada British Dragon e não é disponível para humanos, tá? Desde o ponto de vista estrutural, a trembolona é uma forma modificada da nandrolona. Lembre que na aula de generalidades a gente falou sobre a família 19-testosterona, tá? Ela difere da nandrolona devido a uma dupla ligação entre os carbonos 9 e 11.
Essa ligação vai justamente inibir a aromatização, ou seja, a transformação em estradiol, e aumenta a afinidade androgênica também. O resultado é uma maior potência anabólica comparada à nandrolona, tá? A trembolona não é aromatizada pelo corpo, como a gente já falou anteriormente. No entanto, tem uma forte afinidade pelos receptores de progesterona. Isso pode explicar o porquê homens podem ter hiperprolactinemia, tá? E também porque homens podem ter ginecomastia, tá? É importante notar também que a enzima 5-alfa-redutase ela não metaboliza a trembolona. Então, seu poder androgênico não é afetado pelo uso de finasterida e dutasterida. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente que tem uma alopecia androgenética e a gente e ele começa a fazer o uso de trembolona, ele chega no seu consultório e você passa uma dutasterida, por exemplo, não vai ter nenhum efeito, tá? Você poderia passar, por exemplo, o Keranate, 150 miligramas, um comprimido pela manhã e um comprimido à noite. E, logicamente, minoxidil a 5% spray. Tá? Efeitos colaterais, ginecomastia, como a gente já falou anteriormente, tá? A ginecomastia, se for por conta da hiperprolactinemia, a gente vai ver se tem critério para usar cabergolina, tá? Se for por conta do estradiol, a gente vai ver se é porque tem muito estradiol na concentração plasmática ou porque se está atuando a nível da glândula mamária apenas, tá? Aumento da oleosidade da pele, certo? Acne, tá? Uma coisa interessante que a gente pode fazer o manejo é o que a gente chama hoje em dia de low dose Rocutan, tá? Que ao invés de você usar Rocutan todos os dias, você pode usar dois comprimidos, dia de segunda e dia de quinta, que segura aumento de pelos faciais. Ele pode agravar a queda de cabelo, como a gente conversou anteriormente. Em mulheres, pode mudar a textura do cabelo, da pele, aumento do clítoris, que é irreversível, tá? E engrossamento da voz, que também é irreversível, tá? Piora do perfil lipídico, como o HDL diminuindo, o LDL aumentando e o colesterol total aumentando. O que é que a gente pode fazer nesse sentido? A gente pode usar o fermento de arroz vermelho, tá? A gente pode usar o fermento de arroz vermelho e, e isso vai ter uma melhora no perfil lipídico, tá certo? Ansiedade, tá? A gente sabe que tem um potencial neurodegenerativo relacionado à trembolona, tá? Principalmente por conta do seu metabólito 17-beta-trembolona, tá? Ele vai atuar principalmente no hipocampo, certo? Então, pode causar ansiedade, pode causar depressão e pode causar também, pode induzir a uma psicose, tá? Dosagens. Algo que é importante é que a trembolona nunca foi aprovada para uso em humanos. Normalmente, homens em pré-competição ou em preparação de competição, eles usam de 150 a 300 miligramas, tá? Dividido em três aplicações, cada aplicação de 1 ml ou de 100 miligramas, segunda, quarta e sexta. E as mulheres também separam em três aplicações e no máximo 90 miligramas na semana, tá? Alguns fitoterápicos que a gente pode usar, por exemplo, rhodiola rosa é interessante para ansiedade. A gente pode usar 400 miligramas, tá? Todos os dias, ou até 800 miligramas, 400 miligramas, dois comprimidos, tá? E a gente também, hoje em dia, tem usado bastante o óleo de cannabis, não com THC, mas o broad spectrum, que seria CBD e menos de 0,2% THC, tá? Essa foi uma aula rápida falando sobre trembolona. Lembrando que a trembolona, comparada aos outros esteroides anabolizantes, é o mais cardiotóxico. Então, sempre que um paciente chega no seu consultório e ele, e ele afirma que está fazendo uso de trembolona, você tem que pedir um ecocardiograma com estranho, tá? A gente se vê na próxima aula. A próxima aula vai ser sobre Ibodenona.